Olá, estamos em mais um videocast do Viver Bem, da Unimed Metropolitana do Agreste. Este em especial no mês de julho, que a gente vai estar trazendo, falando um pouco sobre as hepatites com o Dr. Cláudio Coutrin, que é infectologista, médico cooperado. O mesmo ele atende lá no Hospital Chama, faz consultório aqui na cidade de Arapiraca. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Boa tarde, obrigado. A gente vai, né, orientar a população, né, sobre a importância, né, que esse é um mês importante, é o Julho Amarelo, né, sobre prevenção sobre as hepatites virais, né, que é um importante problema de saúde pública. Isso, com certeza, né? E a gente sabe também que as hepatites têm até vacina, né, doutor? A gente também tem que Exato. enaltecer a prevenção. A gente fala um dos combates é a prevenção com a vacina, de algum dos tipos. E vamos iniciar, doutor. Quais são os tipos de hepatite que tem? Ó, se for falar, né, até para a população existe quase o alfabeto inteiro. Existe hepatite A, B, C, D e outras também, não só até a E, existem vários outros tipos também, né? Mas o foco da gente são as três principais, que é hepatite A, hepatite B e hepatite C. Apesar que outros vírus também podem causar lesões no tecido hepático, que não são essas três, mas que só para citar que existem também outros tipos de vírus que podem causar também. O É, herpes vírus, certo? isso. Citomegalovírus, herpes vírus, então eles podem causar também. O vírus Epstein-Barr da mononucleose infecciosa também pode causar, a gente chama de hepatite transinfecciosa, certo? Então Isso. eles podem causar também. E a gente também tem hepatite medicamentosa, né, doutor? Exato, hepatite medicamentosa, hepatite alcoólica também, certo? Hepatite autoimune. Então é importante fazer o diagnóstico diferencial. Então todas elas, né, fazem parte do nosso diagnóstico diferencial. Todas elas é importante a gente investigar qual o fator etiológico para a gente fazer o tratamento adequado E correto para o e correto. paciente no tempo certo também, que é importante a Exato. gente trazer isso, né? E a gente sabe, assim, que a questão da hepatite A, ela pode ser até, a gente estava conversando um pouquinho antes, que ela pode ser confundida até com a gastroenterite, que é aquele mal-estar de dor abdominal, de diarreia e vômito. E qual seria o diagnóstico diferencial para diagnosticar uma hepatite A? Visto que ela pode estar até associada à má limpeza, né, de um alimento, porque a gente sabe que a infecção dela é fecal-oral, né? Exatamente. E qual seria assim um diagnóstico diferencial, além do laboratorial, algum sinal clínico que a gente poderia alertar para a população de pensar numa questão de uma hepatite? Ó, exatamente, assim, geralmente a hepatite A, como você falou, a transmissão é fecal é oral, ou seja, a transmissão é causada por questão de higienização, saneamento básico, consumo de alimentos ou água contaminados, certo? E outra causa também que a gente precisa abordar também, hoje não é tão frequente, mas uma outra via de transmissão é sexual, que a gente chama entre homens que fazem sexo com homens, certo? A gente chama uma sigla HSH. Então, essa via de transmissão também é importante, por isso que a gente orienta também para esse grupo populacional que também faça as precauções de higiene pessoal e íntima antes das relações sexuais e depois das relações sexuais, porque existe também essa transmissão, né? Sobre os sintomas, como a gente, voltando aos sintomas, ela realmente é muito parecida com a gastroenterite, né? Mas um sintoma que chama atenção é a icterícia, que são os olhos amarelados, certo? O paciente apresenta um quadro gastrointestinal, se chama a primeira fase, e após quando tem essa fase de dor abdominal, vômitos, diarreia, entre a primeira e a segunda semana, ele começa a ficar com os olhos amarelados, a urina escura do abdominal. E geralmente, a gente tem que suspeitar, geralmente, esse quadro clínico que ele tem essas duas fases. Ele começa com o quadro gastrointestinal e começa a evoluir com esse outro sintoma, que são icterícia e urina amarela, que a gente chama de colúria, bem a urina bem escura mesmo. Então é importante realmente a gente fazer esse diagnóstico. Lembrar que é uma doença de notificação também, as hepatites virais, todas elas são de Todas. notificação compulsória, e que é importante fechar o diagnóstico. O diagnóstico para fechar são a base, não vou me ater em detalhes, mas é a base de sorologias. Então, para você fechar o quadro de hepatite A, você faz os exames iniciais, hemograma, função hepática, mas para fechar o diagnóstico, você precisa do exame laboratorial que se chama sorologia, que no caso da hepatite chama anti-HVA IgM, para fechar como hepatite A, certo? Uhum. Sobre a hepatite A, ainda levando em consideração, existe
prevenção, existe vacinação, principalmente na Isso, faixa etária cara. infantil, Infantil. né, que é ofertada pelo Sistema Único de Saúde, certo? Que são, creio que são 2 doses, uma no início e uma com 6 meses depois. Então, é uma doença imunoprevenível. Então, Isso. nem todas as hepatites a gente vai ter Vacina. vacinas. Então, vamos aproveitar assim, estimulando sim a questão da vacinação. Vacinação. Então, a hepatite A gente tem vacina, Vacina. certo? Porque, assim, geralmente a maioria dos casos da hepatite A não evolui para formas fulminantes, mas existem as formas fulminantes, que é o que a gente se preocupa. Existem, sim, relatos de óbitos, pacientes que evoluíram para as formas fulminantes, que são casos graves, que precisam de UTI. Então, é importante que ocorra também, é importante a vacinação, os cuidados com a higiene pessoal e íntima nos casos de hepatite A. E caso os sintomas começarem como um quadro gastrointestinal associado com icterícia do abdominal, não esquecer de investigar Investigar. hepatite A. E assim, aí também até, não, acho que o senhor falou do óbito, existe também a questão da falência do fígado, né? De Exatamente. precisar ir para uma fila de transplante de órgão. Corretamente. E aí, assim, a gente tem que pensar nesse fator, que é uma doença imunoprevenível. Existem também os fatores de higiene pessoais, íntimas, como o senhor já falou. E higiene também do que a gente se alimenta, do local de onde a gente come. A gente ter conhecimento que é um local que é de bem, boa higienização, principalmente verduras, frutas, assim. É bom que a gente tenha também esse cuidado para não ter nenhuma, vamos dizer assim, alguma contaminação cruzada por ali. E aqui eu vou trazer um dadozinho de hepatite A, que aqui em Alagoas a gente teve 709 casos nos últimos 11 anos, de 2012 a 2023. E no último ano foram 5 casos confirmados em Alagoas. A gente pode saber também, como o doutor falou, que pode não ter tido a notificação, que como são doenças notificadas e precisam de diagnóstico corretos, existe também subnotificação das Exato. hepatites, né? E aí é importante a gente falar, tem esse número, é um número que a gente tem que mostrar para a população que existe caso em Alagoas, mas que a gente também tem como se prevenir. E agora a gente vai falar de uma aqui mais conhecida, que é a hepatite B, né? A gente sabe que ela é mais conhecida. A gente também tem vacina com são 3 doses, primeiro ciclo com 30 e depois com 6 meses, se não me engano. Preciso reforçar um pouquinho mais a caixa da vacina aqui para 0, 1 e estudar. 6. O comum Isso, é 0, e 1 e um 6, 6. isso. 30 dias e 6 meses. Isso aí são 3 doses. E assim, a gente sabe que a hepatite B, ela também, ela afeta muito a vida do paciente, né? A gente entende que a hepatite A, pelo que a gente vai falando, os sintomas, eles são um pouco mais leves. Mas já a hepatite B, ela tem uma característica diferente, né? E aí, qual que seria esse ônus maior para o beneficiário, para o cliente, para o paciente? Como é que seria, assim, a complicação maior pela hepatite B? Exatamente. Assim, das hepatites virais que nós temos, a única, por incrível que pareça, já começa aí a diferença. Todas elas são, o vírus são partículas genéticas de RNA. A única que é por DNA é a hepatite B. Por isso que ela é mais mutagênica, ou seja, o risco maior de desenvolver hepatocarcinoma, ou seja, hepatocarcinoma é câncer de fígado. Então, ela é altamente mutagênica, certo? Ela, uma vez instalada no nosso hepatócito, elas não se descolam mais do tecido hepático, então ela fica lá, pode ficar latente lá no fígado. Por isso que pacientes que têm hepatite B, eles não podem nem doar sangue e outra coisa, eles podem, um exemplo, tantos que têm tratamento, eles podem reativar esse vírus, eles ficam lá no tecido hepático. Hum, Então, ele tem essa particularidade por ser uma partícula de DNA. Todas elas, as outras são RNA. Então, DNA significa que ele vai ter essa capacidade de desenvolver mutações e também uma potencial de desenvolver também cirrose hepática. São as duas maiores complicações, os problemas da hepatite B, tanto da B como da C, que são esses dois, é o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, e a cirrose. Qual a diferença? A diferença é que na hepatite C, só fazendo um paralelo, para você desenvolver um hepatocarcinoma na hepatite C, você precisa evoluir primeiro para cirrose, para depois atingir o hepatocarcinoma, porque é a evolução mais indolente, é mais lenta. lenta. Hepatite B não, ela pode pular a fase da cirrose, você já pode desenvolver um câncer de fígado Fígado. sem desenvolver a cirrose. Então já tem esse diferencial.
Tem um agravamento maior, né? E até da qualidade de vida e até da mortalidade, né? Mortalidade no mundo, né? Nos estudos pelo Ministério da Saúde, em 2015 falaram que eram 200 no mundo, 257, quase 260 milhões de pessoas infectadas pelo vírus B, cronicamente. 257 milhões no mundo, com a taxa de óbito de 900 mil, ou seja, quase 1 milhão de Milhão de... óbitos ao ano. Então, de todos, é o mais importante em relação à saúde pública. Ela impacta muito realmente nas complicações, nos internamentos, certo? Ela tem uma. É muito arriscado quando um RN pega hepatite B, sabendo que, falando por partes, a transmissão pode ser, principalmente, hoje no nosso país é via sexual, Bissexual. certo? Mas tem a transmissão por sangue contaminado, Contaminado. que pode ser por via Compa- parenteral, pode ser percutânea ou vertical. Então, ele é um vírus que sobrevive muito tempo nas superfícies, alto potencial de transmissão, 100 vezes mais que o HIV e 10 vezes mais que a hepatite C. Geralmente não tem sintomas, certo? Então, a doença Muito silenciosa. altamente silenciosa, não avisa. Quando vai avisar, pode já estar avançado. E a questão do outros meios de transmissão seria uso de materiais sem devida esterilização, né? Tiramento de Compartilhamento pérfuro de cortante. pérfuro cortantes, pessoal que é usuário de drogas, também pessoas que faz aquele assim, faz tratamento, faz acompanhamento com manicure, pedicure e às vezes não leva o seu material Imperial. pessoal. Então tem muitas, é altamente contaminante e você não tem sintomas. O que a gente está aqui reforçando é que existe a vacina, como você já falou, e a gente aqui também quer fazer um apelo também à questão do pessoal assim que é anti-vacina. A vacina hepatite B é uma vacina recombinante, chama vacina, ela é altamente segura, eficaz, ou seja, mais de 90% de eficácia, certo? Então a gente aconselha aqui a população que se vacine, a indicação principalmente é em qualquer faixa Etária. etária, certo? Então que faça sim a vacinação da hepatite B, certo? Então a gente fala que é importante a questão da vacina. Sobre a hepatite B, existe tratamento para a hepatite B, certo? Os antivirais que existem hoje para tratamento, né? Existe vacina, tratamento, e também lembrar que existe a imunoglobulina para a hepatite B também, nos casos de violência sexual, acidente com pérfuro cortante, onde o fonte tem hepatite Hepatite B B. e a pessoa vai ter susceptibilidade para desenvolver, existe também essa imunoglobulina. E não é vacina, é parecido, mas não tem uma outra ação, é para agir imediatamente para Imediatamente. neutralizar, certo? Então existe hoje para hepatite B vacina, imunoglobulina, existe o uso do Negativo. preservativo. Então tem As medidas de muitas. proteção. Você vê, apesar de tudo isso, a gente ainda tem muitos casos de hepatite Isso. B, muitos casos mesmo. Eu trouxe aqui que em 2023, no Brasil, houve 10.091 casos, sendo 100 em Alagoas só no ano passado. E como a gente já falou anteriormente, pode existir também subnotificação. O doutor Cláudio aqui, ele trouxe uma transmissão importantíssima, que é a transmissão vertical, que é de Exato. mãe e bebê, não é isso? E aí é importante reforçar que a vacina, ela é segura também para a gestante da hepatite B. Ela pode ser aplicada na gestante, né? A gente existe esse receio da gestante, eu posso, eu não posso. Enfim, procurar sempre um profissional de segurança que passe essa segurança para gestantes também, mas que a vacina da hepatite B, ela é segura para gestante também. E aí a gente também tem que incentivar a gestante, tá? Se vacinando e principalmente fazer um pré-natal, né? Sim, sim, Porque o exatamente. pré-natal é feito um anti-HCV, um anti-HBS, o HBsAg, para estar realmente investigando esse estado, né, de saúde da mulher, nesse estado gravídico, para ver se tem realmente alguma contaminação que talvez ela não saiba, porque a gente já falou aqui que existe essa questão silenciosa da hepatite. E aí é importante a gente estar trazendo isso, reforçando o que o doutor falou da segurança da vacina, e ela também é segura para gestantes.
E para bebê também, que eles começam a tomar na infância também. Exatamente. Você abordou. E só complementando, a gente aconselha a população. E um exemplo, hoje a gente no Sistema Único de Saúde, principalmente assim, a população hoje tem acesso aos testes rápidos. Então, Isso, existem os grupos de de risco, risco. que a gente também. O pessoal diz, será que a gente está diagnosticando mais ou porque a gente está testando mais? Porque eu creio que hoje o acesso aos testes rápidos é melhor. Com Então, a gente certeza. aconselha que pessoas que têm comportamento de risco, usuário de drogas, gestante já faz os testes, Testes, né? isso. Pacientes que faz hemodiálise, que é um grupo também de risco para desenvolver hepatite B e C, porque é contato com sangue. Sangue. Então, existem outros grupos também, assim, são vários, mas assim, eu estou citando que é importante a população testar, certo? É Certo. muito importante as pessoas testarem. Depende do grupo do risco, você pode fazer uma vez na vida os testes, ou a cada 6 meses, quando é esses grupos de riscos, ou a cada 3 meses, se a pessoa fizer uso do PrEP, que é uma profilaxia Pré, pré-exposição. Aí quem faz o PrEP tem que fazer 4 vezes ao ano nos testes, onde entra a hepatite B. TB. O PrEP, né, doutor? Já que o senhor trouxe, o PrEP é a pré-exposição à questão do vírus do HIV, não é Do isso? HIV e dos outros E do também, outro né? também. A gente às vezes associa só Só HIV, HIV, mas pode não. ser dos outros também, né? Dos outros também. É, O senhor falou de comportamentos, né? é. E qual seriam esses comportamentos que entrariam essas pessoas no grupo de Ó, risco? os grupos de risco geralmente são os grupos dos HSH, homossexuais, trans, todo esse grupo, pacientes com privação de liberdade, né, que são de presídios também, é importante. Múltiplos parceiros. Múltiplos parceiros sexuais. Então, todos esses grupos precisam fazer com certa profissionais do sexo. Outro grupo também, profissionais de segurança pública, tipo policiais e bombeiros, porque mexe com pacientes onde tem contato com Com sangue, sangue. né? Que a gente faz muita profilaxia. Eu atendo lá muitos pacientes, por exemplo, bombeiros que vai socorrer pacientes que teve um acidente e tem contato com sangue. Às vezes tem uma solução de continuidade e chega lá para fazer as profilaxias. Então, esses grupos também precisam fazer, né, esses Esses exames com exames. uma certa frequência, pelo menos 2 vezes ao ano, semestralmente. Então, é importante a gente frisar a importância de se testar. Quanto mais testar, a gente vai encontrar, né, casos. E outro, só um dado comparando com a B e a C, lembrando que você falou da transmissão vertical, se a gente não tratar crianças com hepatite B, essas crianças, 90% vai evoluir para as formas crônicas. O bebê já vai evoluir, Vai infelizmente, para também. a forma crônica da hepatite B. Então, o que é que acontece? No adulto com hepatite B, só falando da evolução para o pessoal, 90% dos adultos vai evoluir com cura espontânea, quem tem hepatite B. 10% vai evoluir para as formas Formas crônicas, crônicas. certo? Na criança, no RN, é o contrário. 90% vai evoluir para formas crônicas e 10% vai evoluir para a cura. Já na hepatite C, a evolução é diferente. 90% vai evoluir para a forma Da crônica crônica. e 10% vai evoluir para a cura espontânea. Esse dado é importante para entender como são dois tipos de hepatite, mas com São evoluções bem diferentes. diferentes, né? Para tratamento da C, existe a cura. Da hepatite B não tem cura. Tem cura sorológica, mas não tem totalmente uma cura, porque ele fica preso nos hepatócitos, porque tem DNA. O do DNA. C é RNA. Você consegue curar. Curar. Mas se você tiver uma nova infecção, você pega novamente a hepatite C. Coisa que na B não tem isso, mas tem essa questão ainda comparando as duas, certo? Olha como é importante a gente estar falando desse assunto, né? Porque muito se fala da hepatite B e essas diferenças, né? Da cronicidade da Exato. hepatite, a gente vê que existe uma cronicidade também grande da hepatite C, né? Exato, é. E os sintomas são os mesmos, doutor? Mesma coisa. Gastro ou tem alguma diferença entre a B e Não, a C? a B e a C justamente. A maioria dos casos da C ela não tem sintomas, a B também na maioria dos casos não. Alguns pacientes evoluem com hepatite B aguda, porque tem a denominação aguda e crônica. Na hepatite B aguda, alguns pacientes vão evoluir com dor abdominal, náusea, vômito e icterícia, mas isso é a minoria dos Nos casos. casos. Mas todo paciente que você for investigar com quadros gastrointestinais evoluindo com icterícia, tem que investigar as hepatites virais, todas, A, B e C. Então tem que investigar, certo? Principalmente essas que são as mais comuns aqui do São as mais Brasil, né? comuns, é. O que a gente não tem disponível nas emergências, assim, a gente não tem teste rápido para hepatite A.
Temos É, para B e para C, mas não temos para A. Mas só alertando que realmente os sintomas da B, tanto da B e da C, geralmente são silenciosos, não tem sintomas, a maioria dos casos. Quando tem a minoria dos casos, menos de 10%, e o paciente pode ter icterícia, tudo, mas que é a minoria. É a minoria da minoria. Então, lembrar que realmente é uma doença silenciosa. É como... E na prática, o que é que você pode suspeitar pe- da hepatite B? O exemplo, muita gente diz assim, se não for esse quadro clássico, pacientes que têm, vamos dizer, aumento prolongado das enzimas hepáticas, por exemplo, paciente vem para o consultório e fica com aumento de TJ e no TGP TGP. direto. Tem que investigar se tem hepatite B e C. Pacientes com esteatose hepática, tem que investigar se tem hepatite B ou hepatite C. Pacientes com hemodiálise que aumenta TJ e TGP, investigar. Então, tem alguns quadros, exemplo, que você tem que investigar, que hepatite B, e fora as outras também, mas algumas a gente tem que ficar sempre de olho. O paciente está com câncer de fígado, Fígado. já abre o quadro de câncer de No fígado. fígado. Você tem que pedir A a sorologia. sorologia, porque ou a B ou a C está causando câncer de fígado, que são as principais causas de câncer de fígado. A hepatite B é a primeira e a hepatite C Essa é é a a segunda. segunda. Vou trazer um gancho aqui de arbovirose agora, que a gente Sim, sabe que a arbovirose, né, tá bem alta agora. com certeza. E algumas, assim, estão evoluindo até de forma grave, né? A dengue de forma grave. E a gente sabe que a arbovirose também altera TJ e Sim. TGP. No caso de um paciente que teve dengue há um certo tempo e permanece muito tempo assim, esse TJ e TGP alterado, que a gente sabe que pode ocorrer, porque a gente sabe que esse vírus ele tem uma afinidade Pelo assim pelo fígado, tropismo, tem né? O tropismo tropismo pelo pelo fígado, hepatose, pelo isso, fígado. pelo fígado. Também seria indicado investigar a questão da sorologia para hepatite B e C? Sim, sim, porque às vezes confunde realmente. Tem que investigar. Na evolução da dengue, vamos lá na dengue, comparando com as hepatites virais. Geralmente na dengue ele tem aquele quadro clássico de dengue e geralmente os pacientes a gente chama de hepatite, como eu disse, transinfecciosa, porque é um vírus que está em outro tecido e por ter tropismo ele vai causar aumenta. Geralmente eu não sei dado, mas mais de 90% dos pacientes que têm dengue, se você pedir TJ e TGP, vão estar Vão alterados. alterados. Certo? O vírus ele gosta do tecido hepático, adora mesmo. Então ele vai causar aumento das transaminases. Esse aumento, quando está aumentando, você começa a sentir dor abdominal e náuseas e vômitos. Quando o paciente está vomitando muito na dengue, você pede TJ-TGP porque está bem alto. Então, nesses pacientes, geralmente, as enzimas hepáticas dão um aumento e depois, com o tempo, como o vírus vai clareando, o paciente vai melhorando clinicamente, as transaminases elas vão, a tendência da evolução natural, ela ir Diminuindo. caindo e diminuindo, autolimitada mesmo. Na hepatite A também ela faz isso, mas ela não tem os sintomas de dengue, certo? Mas na dúvida, porque às vezes pode confundir diagnóstico, porque na dengue pode ter náusea, vômito e diarreia também, É. parecido com a arbovirose, no caso a dengue e as hepatites. Então, e não é agora um diagnóstico diferencial. Na dengue não é tão comum ter icterícia. Eu Eu também não. nunca vi um paciente com dengue com icterícia. Mas só um dado. As formas graves de dengue, que não é a maioria, no caso, existe uma forma grave que chama hepatite fulminante por dengue. Existe que as transaminases ficam acima de 1.000. Esses casos precisam o paciente ficar internado em UTI, os cuidados são de suporte, mas existe essa forma grave, que chama dengue grave. Dengue grave não é só aquela que o pessoal chama, a pessoa está sangrando, não. Não. Existe a dengue grave quando lesa órgãos nobres, quando lesa o cérebro chama da encefalite. Quando lesa o coração, chama miocardite Miocardite. por dengue. Existe a encefalite por dengue, existe a hepatite fulminante por dengue. Então, esses casos que não são a maioria também causam. Aí, nesse caso, pode causar icterícia, tudo que não é a maioria. Mas existe essa hepatite fulminante por arbovirose também. Então, nesses casos mais atípicos, como a gente está em ainda fase de epidemia de dengue, realmente surgem as formas graves e as formas atípicas também. Quadros de meningite por dengue também acontece, meningoencefalite. Quando você vai fazer o exame, aí deu meningite por dengue. Por Então, dengue. tem que ficar sempre de olho, mas realmente existe esse diagnóstico diferencial. Aí você tem que ver a evolução da doença, sinais e sintomas para você conseguir diferenciar dengue das hepatites. Em alguns casos é diferente, mas a icterícia, se você perguntar o que é que puxaria mais, seria mais para as É. hepatites. Pra gente ver, né?
A gente vendo aí a epidemia, falando aqui como um puxa o outro e como é importante um diagnóstico diferencial, né? Eu Exatamente. acho que assim, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente tem que se conhecer. É, Se a gente não se conhecer, dizer, eu tô com dor de cabeça prolongada, vou deixar pra lá, é assim mesmo, é assim mesmo, lá na frente descobre que é hipertenso. Vamos dar um exemplo, é. né? E aí, assim, como é importante a gente se conhecer, porque a partir do momento que a gente sabe que não tá bem, a gente procura um atendimento médico, procura um profissional de saúde para estar fazendo um diagnóstico diferencial. A gente falou também um pouquinho da hepatite medicamentosa, Sim, sim. né? E a gente sabe, assim, que a nossa população tem um bom hábito, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que é um péssimo hábito, que é de fazer automedicação. Essa automedicação que faz muito, doutor, pode ela evoluir também para hepatite medicamentosa? Pode sim. Assim, eu não, a gente assim, eu trabalho no Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, que é o Hospital Escola Elvio Alto, lá em Maceió, fiz residência lá, residência médica. A maioria dos casos lá é mais hepatite B e C, mas às vezes chega pacientes com outras causas de hepatite e uma delas é hepatite medicamentosa. Então, não existe um medicamento específico. Por exemplo, existem alguns medicamentos que faz parte do metabolismo hepático, esses têm uma interferência maior de causar hepatite medicamentosa. Pode até evoluir para óbito. Então, tem que ter muito cuidado, assim, evitar que a população, essa questão da automedicação, eu sei que é cultural, certo? Mas eu oriento a população que evitem a automedicação. Certo? Procure o profissional de saúde habilitado, o médico, para orientar sobre qualquer tipo de medicamento. Porque é o próprio paracetamol que as pessoas falam, o uso abusivo do paracetamol pode causar uma hepatite Medicamento. medicamentosa. Ele tem o paracetamol tem uma Unidade afinidade muito grande, pelo, igual a dengue, né? exatamente, Bicho da o dengue. paracetamol adora a parte do fígado, então se você abusar do paracetamol, você pode causar uma hepatite fulminante. E existem medicamentos específicos que podem causar, então tem que ter muita cautela em relação a essa E parte. esse medicamento em específico, né, o paracetamol, ele é super tranquilo assim na É, farmácia, tá disposto assim, não precisa nenhum farmacêutico não precisa de pegar, receita não precisa de médica, né? receita. Ele tá disposto realmente na farmácia para o cliente chegar lá comprar E e existe pronto. a dose máxima do paracetamol, você não pode passar daquela dose. Um exemplo, a média de dose diária é 4 gramas diária. Então, você começar a fazer 6 gramas, 10 gramas, com a dose já é superdosagem, você pode gerar uma hepatite medicamentosa, né? É Então, tem que ter importante. muito cuidado Vamos mesmo. agora terminar nosso alfabeto, né? Vamos falar agora da D e da E, que não é tão comum aqui assim na nossa em Alagoas, né, doutor? Só a D que ainda é incomum no Brasil lá na parte norte. É, A E fica mais na região da África, mas assim, em relação à hepatite A, B e C, que a gente já discursou bem sobre elas aqui, existe alguma diferença entre elas, assim, que a gente possa alertar para quem viaja para a Amazônia, se precisa ter um cuidado a mais? olha, não, assim, em relação à hepatite C, né? Para só, voltando assim, qualquer um exemplo, todo paciente que, uma outra coisa importante, paciente, você fez um exame e deu hepatite B, você tem que investigar as outras hepatites, C e A, o que for. Por quê? Porque se você tiver no mesmo paciente dois tipos de vírus, o potencial de lesão hepática é maior. Chama co-infecção. Hum, Co-infecção, exemplo, se você tem a hepatite B e C junto, aí o dano no tecido hepático é maior. Então, todo paciente que tem, um exemplo, hepatite B, você tem que pedir C, tem que pedir A, tem que pedir todas. Você não pode deixar só uma isolada. Porque, um exemplo, a hepatite D, como você falou, ele só pode ser infectado por algum paciente que tem a B junto. Você é transmitido, ele é um vírus defectivo, certo? Ou hum, seja, ele só consegue sobreviver junto do B. Então você só consegue pegar o hepatite D se você receber entendi. também o B junto, né? Porque ele não consegue infectar o vírus D sozinho. Tem que vir junto com o vírus B. Que existe a superinfecção e a co-infecção. A co-infecção é quando você não tem nenhum vírus e você tem contato com um paciente que tem Hum. hepatite D, D. B, que tem a B e a D junto, aí você vai se infectar com B e D junto. Aí esse caso a gente chama de co-infecção. Você vai receber, né? E tem Isso. a superinfecção, que você já tem um vírus, você pode ter o vírus B, né? Você já tem hepatite B e se contamina pelo vírus D, né? Vai vir um D e vai vir um B novamente. E aí chama superinfecção. Por isso chama super, né? Então tem super e co-infecção. Então, é esse o detalhe da B. O D realmente é na região amazônica, certo? O tratamento tem antivirais porque tem que tratar o vírus B,
né? Então, existe o tratamento, tanto do vírus B como do vírus C, tem tratamento. Então, existe o acompanhamento, o monitoramento, todos eles, certo? Uhum. A contaminação do D também é via parenteral. A parenteral seria por sangue contaminado. A C também, pessoas que usam, por exemplo, uso de tatuagem, piercing, transfusões de sangue. Antigamente pegava muita hepatite C por transfusão de sangue de 1993 para baixo, quando não tinha muito controle de De qualidade qualidade. na parte das hemotransfusões. Isso. Então, antigamente tinha muito paciente que pegava hepatite C nas transfusões. Hoje, com o controle, diminuiu. Hepatite C hoje, você pega com. A maioria é por parenteral, ou seja, sangue contaminado, e o segundo não é tão comum por via sexual também. Também. Não muito comum, mas tem. Então, mas como a diferença é que a hepatite C, nós não temos vacina. Infelizmente, Infelizmente, não é. temos nem imunoglobulina, nem vacina, Isso. não temos nada. Só Então, a RT. única maneira de prevenção da hepatite C é uso de preservativos, evitar ir para locais onde não tem esterilização adequada, tudo tem que ser bem Isso aí. esterilizado, todo, né, procedimentos médicos, odontológicos, tudo, né? Então, tudo isso tem que ser Isso. feito. Como eu disse, a C, ela tem uma evolução mais lenta do que a B, é bem arrastada. Aí evolui primeiro para cirrose e depois para câncer de fígado. Tem tratamento, então o tratamento, só relatando, o tratamento da hepatite C hoje está moderníssimo. Então são três meses de tratamento com comprimido. Antigamente era injetável e era tipo uma quimioterapia, tinha muita reação. Hoje é um tratamento de três meses, 12 semanas, e o paciente evolui para a cura. Certo? Então, lembrando que a hepatite C tem cura Tem cura. realmente. O que é que acontece apenas? Se você tratar, você pode se Infectar. reinfectar. Então, tem essa diferença, porque muita gente diz, ó, já tive hepatite C, já estou protegido, não pego mais. É mentira. Se você tem hepatite C, tratou, você pode pegar Pega. 1000 vezes, como for possível, porque você pode se reinfectar da hepatite C. E a hepatite E realmente a gente é parecido com o perfil da hepatite A, contaminação fecal Conta. oral, né? Então, geralmente assim, é difícil a gente ter diagnóstico aqui no país. Eu nunca vi casos de hepatite E. A D tem na região amazônica, e o que a gente orienta para a população é isso, é que se vacinem, tá? A gente orienta que existe vacinação para hepatite A, para hepatite B, tem uso dos preservativos, tem que aumentar o número de testagens. Vocês tentem assim, vocês se testem mais, tem que se testar mesmo para a gente encontrar, porque é uma doença Se conhecer, silenciosa, né? né? E fazer as medidas de precaução que a gente conversou aqui. Isso. E era isso que a gente queria finalizar hoje, né? Como o mês é o Julho Amarelo, né? Desse combate das hepatites virais. É importante a gente relatar para a população essas medidas de proteção que a gente já aqui já falou, martelou várias vezes. Que é importante. Quanto mais a gente falar, mais disseminar a informação, mais a população vai absorvendo, né? Eu gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio por essa aula de infectologia sobre as hepatites. A gente trouxe um ganchinho aqui da dengue também. Mas foi um prazer estar com o senhor aqui Igualmente. hoje. E eu espero você em outras e vocês também em próximas. Tchau. Tchau, até mais, viu? E que orienta a população, né, que procure as unidades básicas de saúde, que existem esses testes, né? Toda a população ela tem acesso, então procurem para fazer esses testes, como a gente falou, e caso faça o diagnóstico das hepatites, principalmente vou falar da B e da C, só para fechar, procurar o médico da UBS, o profissional, tem que caminhar para os centros de referência. Hoje, em Alagoas, existe o centro de referência em Maceió, que é no Hospital Universitário, no HDT e no Pansalgadinho. São centros de referência para tratamento das hepatites virais, caso venha apresentar. Caso não seja da rede, seja privada, procurar o médico especialista, que no caso, se for pela médicos da parte da rede privada ou de convênio, seria ou infectologista, Infectologista. mas não, você pode ser o hepatologista também. Então, quem trata isso é o médico infectologista ou o hepatologista. E Esses faz todo dois. esse devido encaminhamento, esses exames que Exatamente. forem necessários também para o nosso beneficiário Unimed, ele também vai ter esse acesso, desde que tenha toda a indicação clínica conforme o critério e Exatamente. durante a avaliação na consulta médica. Tá certo.